Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu vou mandar hoje um forte abraço aí para o Sandro, da ala Mossoró, que todos os dias acompanha o estudo aqui com a gente do Vem Segue. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham esse estudo aqui diariamente comigo. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênio, sessão 138, o versículo 50 e o versículo 51. O versículo 50 diz o seguinte: porque os mortos consideravam o longo tempo em que o seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão, né? Bom, então podemos ver que no mundo espiritual, aqueles espíritos que estão há muito tempo sem o seu corpo, eles consideram, né, como uma escravidão aquilo, tá bom? Em que sentido? No sentido de que eles sentem falta do corpo. E olha que o corpo que eles tiveram é o corpo terreno que nós temos agora. Muitas vezes aí, corpo cheio de doenças, cheio de aflição, dores, problemas psicológicos, depressão. Todos esses males que às vezes afligem o nosso corpo, afligem nossa alma. Mesmo assim, diz que eles consideram, né, o longo período sem a ausência do corpo ali como se fosse uma escravidão. Olha que interessante, é tão importante ter um corpo. E imagina quando tivermos um corpo ressuscitado, né, que não vai ter mais dores, esse tipo de aflição. Bom, para falar um pouquinho da importância do corpo e como ele é almejado, tá bom? Claro, nós temos aqui agora o nosso corpo. Algumas pessoas não dão valor ao próprio corpo que tem, sei lá, começam a pinchar o corpo ou causar danos, né, por meio de alimentos ou coisas assim. Mas o corpo ele é muito sagrado. Ele é muito sagrado e muito desejado. O dia que nós estivermos sem o corpo, nós vamos saber realmente a importância que tinha o nosso corpo e vamos sentir essa saudade também do corpo, tá bom? Olha só o que acontece lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus Cristo ele está expulsando, né, dois endemoniados, né, expulsando o demônio dessas duas pessoas aqui. E aí, aqueles demônios que estão dentro daqueles rapazes diz o seguinte, Mateus 8, versículo 31 e 32. E os demônios rogavam-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse, ide. E saindo eles, introduziram na manada de porco. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, né, pelo penhasco, e morreram nas águas. Então podemos ver que os espíritos ali que seguem Satanás, que não possuem um corpo físico porque não nasceram, né, eles foram expulsos do céu, e eles desejam tanto um corpo que quando Cristo ele expulsou aqueles demônios de um corpo ali, de corpos que ele haviam possuído, eles desejaram possuir um corpo de porcos do que não possuir corpos nenhum. Olha que interessante. Então o corpo ele é muito sagrado e nós somos muito abençoados por termos o nosso corpo. Mesmo aqueles corpos que têm várias dores, doenças, fraquezas, tá bom? Anemia, seja o que for. O corpo ele é muito sagrado, tá bom? E nós vamos sentir saudade do nosso corpo quando nós tivermos passado dessa vida aqui também. Continuando aqui, o versículo 51, falando sobre essas pessoas, né, que sentem essa saudade de corpo, quando Cristo foi ao mundo dos espíritos, né, ao mundo espiritual, diz o seguinte, e a estes, né, o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantar-se, depois que ele ressuscitasse dos mortos. Então Cristo ele não tinha necessidade nenhuma de ficar mantendo, né, as pessoas daquela maneira ali. E ele permitiu que muitas daquelas pessoas ressuscitassem após a sua ressurreição. Conforme está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, 52, 53, salvo me engano, né, alguma coisa assim, que fala que muitos sepulcros abriram e os mortos saíram, né, apareceram a muitos na cidade santa. Também entre os nefitas se levantaram e apareceram a muitos, tá bom? Então, Cristo ele permitiu a ressurreição após a ressurreição dele também, tá bom? Então essa é
a primeira ressurreição. A primeira ressurreição começou com Cristo e ela está rolando até hoje, tá bom? Então existe pessoas que são ressuscitadas porque Cristo ele ressuscitou e alguns, né, conforme ele falou aqui, ele ensinou e deu-lhes poder. Depois eu volto a falar um pouquinho nisso aqui. Bom, mas falando um pouquinho sobre a ressurreição, vai haver diferentes ressurreições, tanto no horário da ressurreição, né? Essa que nós estamos falando agora é a primeira ressurreição, que começou com Cristo e vai até o milênio, tá bom? Até o milênio ali é considerada a primeira ressurreição. Depois vai ser a última ressurreição ali. Bom, nós não temos todos os conhecimentos se tem uma primeira, segunda, terceira ressurreição, mas vai existir a primeira e tem a última lá que vai ser após o milênio também, tá bom? Aquela vai ser a última ressurreição aqui. Bom, a respeito da ressurreição, não somente o período vai ser diferente, tá bom? Mas também o corpo que a pessoa vai ressuscitar vai ser diferente. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e a outra a glória dos terrestres. Aqui Paulo ele fala de dois tipos de corpos. Ele fala do corpo da ressurreição para a glória celestial e o corpo da ressurreição para a glória terrestrial. Ele não cita aqui aqueles que vão ressuscitar para a glória celestial, para herdar o reino celestial, que é o menor grau de glória. Esses que vão ressuscitar para o reino celestial, que é o menor grau de glória, eles só vão se levantar da morte após o milênio, né? Então, só depois que acabar o milênio que eles vão ressuscitar, tá bom? Então essa seria a última ressurreição. Continuando aqui, falando sobre essa diferença dos corpos, no milênio a gente não vai estar aqui para alcançar o reino celestial, tá bom? O reino celestial nós temos que conquistar aqui na terra, guardando os mandamentos, fazendo os convênios com o Senhor. No milênio, sim, a gente pode se aperfeiçoar e aprender coisas que não aprendemos. Mas aqui que é o momento de nós guardarmos os convênios do Senhor e fazer convênios com Deus, tá bom? Então, no milênio, quando as pessoas ressuscitar ali, né, a gente vai conseguir ver a diferença dos corpos celestiais e os corpos terrestriais, aqueles que vão herdar o reino terrestrial e aqueles que vão herdar o reino celestial. A diferença vai ser tão gritante, mas tão gritante, que você vai observar aquela pessoa que ressuscitou e falar, nossa, essa pessoa ela vai ter um destino eterno. Olha o corpo que ela ressuscitou. Enquanto o corpo de uma pessoa terrestre é bem diferente, né? Então seria equivalente aí a você ver como se fosse uma etnia, né? Você olha para um japonês e fala, esse aqui é um japonês, é uma descendência japonesa. Esse aqui é um descendente alemão, né? Pelos traços. Bom, a ressurreição, para quem vai ressuscitar para o reino celestial, vai ser tão gritante e diferente de um corpo para herdar o reino terrestrial, tá bom? Então você vai conseguir enxergar essa diferença aí, vai existir corpos diferentes. Agora, tem idade para a ressurreição? Que idade vai ter aqueles que vão ressuscitar? Bom, quero compartilhar com vocês que cada um vai ressuscitar com a idade que tinha, tá bom? Ou por exemplo, né, uma mãe que o filho passou para o outro lado do véu com 12 anos de idade. Na ressurreição, esse filho ele vai ressuscitar ali com 12 anos de idade. A sua mãe vai poder criar esse filho no milênio, tá bom? Até ele se tornar adulta, a idade adulta. Na verdade, todos vão alcançar uma idade adulta, tá bom? Então, quando eu falo aqui ressuscitar com a idade que tinha, também não é para ressuscitar ali mal e acabado, né? Com aquela idade ali bem avançada que a gente vê que já está bem decaído, tá bom? Todos nós teremos a estatura perfeita, tá bom? Vai ter uma idade limite ali, uma aparência limite, tá bom? Mas as crianças que morreram, se foi uma criança com 1 mês de idade, ela vai ressuscitar num corpo de 1 mês de idade. E esse corpo, apesar de já ser ressurreto, ele vai crescer e se desenvolver até a idade adulta, tá bom? Conforme é explicado lá no
livro de Isaías, né? Que as crianças vão crescer no milênio e vão viver como a idade de uma árvore, né? Ou coisa assim. Bom, continuando aqui, quando fala lá, né, inclusive Isaías crescer com a idade de uma árvore, é porque também vão nascer crianças no milênio, tá bom? Mas as crianças que morrerem, que ressuscitar, elas já vão ter esse corpo ressurreto e vai só desenvolver até a idade adulta. Só fazendo essa colocação aí. Continuando, falando aqui a respeito disso, né, todas as pessoas que morrem, né, apesar de morrerem, se morrer como criança, quando chega no mundo espiritual, a pessoa é um adulto, tá bom? Porque o espírito, não existe um espírito criança. Antes de nós nascermos aqui na Terra, nós já vivíamos com Deus e nós vivíamos em um corpo espiritual e tínhamos a aparência já tamanha adulto, tá bom? Mas ao nascer aqui, a gente nasce dentro de um corpo pequenino. Inclusive eu estava numa ala esse domingo, na ala Jardim das Rosas, e o Tiago, que estava comigo ao púlpito ali, ele falou, nossa, o meu filho ele é muito energético, olha lá, ele não para, né, de fazer bagunça, né? É difícil segurar ele na sacramental. Ele estava ao púlpito e a esposa dele estava lá com a criança lá embaixo, na congregação. E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma teoria, né? O espírito ele tem o tamanho de uma forma adulta. Imagina um espírito na forma adulta entrando dentro de um corpo pequeno ali. Então é muita energia mesmo, né? Essa teoria se desfaz quando a gente vê que tem crianças calmas também. Então foi só uma brincadeira aí, tá bom? Mas o espírito, apesar dele ter uma forma adulta, ele tem, a matéria dele é como se fosse elástica, sabe? Ele consegue diminuir e entrar dentro de um corpo de uma criança. Também mudar, não vou falar tanta coisa, senão vai confundir vocês aqui, né? Vai falar como se fosse uma água. A água, ela consegue ter um formato de uma garrafa, né? Se você colocar a água dentro de uma garrafa, ela vai ficar naquele formato daquela garrafa. Se você pegar a água e colocar dentro de um copo, ela vai ficar no formato de um copo. Então imagine um espírito dentro de uma criança. Ela pega o formato ali da criança e vai se desenvolvendo, tá bom? Não quero entrar muito nisso aí que pode acabar confundindo aí. Continuando aqui, compartilhando com vocês, a gente vai ressuscitar, conforme eu falei, com o corpo para a glória a qual nós vamos herdar, tá bom? E todos os convênios que nós fazemos aqui na Terra, o batismo, receber o Espírito Santo, entrar no templo, fazer convênio com o Senhor, todos os convênios que nós fazemos aqui na Terra é para herdar o reino celestial. Não existe um convênio que nós fazemos aqui para entrar no reino terrestrial ou no reino celestial, tá bom? Provavelmente vai existir ordenanças e convênios para entrar nesses reinos também, tá bom? Provavelmente. E por que eu falo convênio, ordenanças, né? Porque cada reino tem a sua regra ali. Então, para você herdar aquele reino, você tem que se adequar às regras daquele reino, ou seja, obedecer, fazer convênio de obedecer à regra daquele reino. Por exemplo, aqui na seção 82, seção 88, versículo 22, explica isso, dizendo assim, ó, porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar a glória celestial. E aquele que não consegue viver em um reino, viver a lei de um reino terrestrial, não consegue suportar a glória terrestrial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar a glória celestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer em um reino que não seja um reino de glória. Então é interessante, né, que cada reino ali tem as suas normas, os seus mandamentos. Então, para você pertencer àquele reino, você tem que se adaptar àquele reino, né? Então é como se você fizesse um convênio de obedecer para permanecer ali. Caso você não obedeça, você é expulso daquele reino. E o reino celestial, que é o menor, caso você não consiga viver a lei do reino celestial,
Então você vai ter que viver em um reino que não seja de glória, conforme explicado aqui. Isso dá para nós entendermos o quê? Vamos supor que lá no reino celestial, e com certeza vai ter, tá bom? Que guardar a lei da castidade, tá bom? E aí o que acontece? Se você não guarda a lei da castidade lá, você não pode viver naquele reino. Não significa que você, ao viver no reino celestial, você vai poder viver de qualquer maneira, né? Ou ficar se deliciando no pecado ou coisa assim. Não. Se você vai viver em um reino que Deus estabeleceu, você vai ter que viver de acordo com a norma que Deus estabeleceu naquele reino. Caso contrário, você não pode viver naquele reino, tá bom? Então essa é a explicação aqui. Para terminar aqui a mensagem, eu vou compartilhar com vocês Apocalipse 20, versículo 5 em diante aqui, tá bom? Que fala um pouco sobre essa ressurreição. Diz assim, ó: mas aos outros mortos não reviverão até o fim dos anos que se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, primeiro aqui ele fala, os outros mortos não reviverão até os 1000 anos. Ele está falando do milênio, tá bom? Então ele está falando daqueles que vão herdar o reino celestial, eles não vão ressuscitar até o final do milênio, tá bom? Então, antes disso é os da primeira ressurreição, conforme ele dá. Ele diz assim, bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é viver ausente da presença de Deus. Enquanto nós viveremos 1000 anos com Cristo, né, aqueles que vão herdar o reino celestial, eles vão sofrer uma segunda morte, que é uma morte espiritual, a ausência de estar na presença de Deus, a ausência de sentir a influência do poder de Deus, tá bom? Então, continuando aqui, ele diz assim, porém serão sacerdotes do Deus de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então ele está falando que aqueles da primeira ressurreição vão viver no milênio e vão reinar com Cristo aqui na terra por um período de 1000 anos. Para terminar o versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bom, quando fala que Satanás ele vai ser preso no milênio, não é uma prisão de cadeia, de corrente ou cela, tá bom? É uma prisão porque no milênio só vai haver pessoas justas, tá bom? Só pessoas que vão viver no reino celestial e pessoas que vão viver no reino terrestrial, designados para um desses dois reinos aí. E aí Satanás ele não tem poder sobre o coração dos justos. Então é como se ele estivesse preso, porque ele não tem poder sobre o coração do justo. Aí observe que é dito que no final dos 1000 anos ele vai ser solto. E por que ele vai ser solto? Porque então vai ressuscitar aqueles que vão pertencer ao reino celestial. E aí sobre esses ele tem poder sobre o coração dessas pessoas. E aí novamente ele começa a fazer uma influência para fazer algumas pessoas se desviar do caminho, né, de perder até mesmo a glória que havia conquistado, tá bom? Vai ser um curto período de tempo, após os 1000 anos, Satanás ainda vai tentar as pessoas ali, e vai haver, né, uma guerra de testemunhos ali, a favor de Cristo e os que não são a favor de Cristo, Satanás e seus anjos ali. Bom, é essa explicação que eu quero compartilhar com vocês, só finalizando aqui, com o versículo 51 da seção 138, que diz assim, esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantar-se depois que ele ressuscitasse dos mortos. Então podemos ver que Cristo ele deu poder para algumas pessoas se ressuscitarem-se, tá bom? Ressuscitar é uma chave que está na mão de Cristo. Ele tem o poder da ressurreição, tá bom? E esse poder ele vai passar para outras pessoas, como está em Apocalipse. Ele vai dar a Miguel, Miguel vai levantar os mortos ali quando ele tocar a trombeta. Eu acredito que a ressurreição ela vai ser um processo também. E também, como é chaves, ela vai poder ser passada. Por exemplo, eu como patriarca do meu lar, né, e como tendo feito convênio no templo, eu acredito que eu receberei chaves,
da ressurreição para ressuscitar a minha família eterna. Tá bom? Eu acredito que todo aquele que preside o seu lar, que guarda os seus convênios feitos, ele vai assim poder também ter essa chave da ressurreição e o privilégio de poder levantar da morte ali a sua própria família. É um privilégio muito grande esse, tá bom? Então, eu acredito nessa chave. Essa chave só está na mão de Cristo, ela não está na mão dos apóstolos, não está na mão de ninguém, mas ele vai delegar essa chave também. E uma chave que ele nunca vai delegar, porque ela é intransferível, não tem como ele passar para outra pessoa, é a chave de perdoar pecados. Somente Jesus Cristo ele pode perdoar pecados. Somente ele pisou no lagar sozinho, somente ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. E essa chave ela é intransferível, tá bom? Ele nunca consegue passar essa chave para alguém perdoar pecado. Então, nós só podemos ser salvos mediante a expiação de Jesus Cristo, porque ele pagou pelos nossos pecados. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.